Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nazário e vou estar com vocês na disciplina de História do primeiro ano do Ensino Fundamental. Vem comigo! Então, gente, hoje eu trouxe uma coisa maravilhosa para a gente fazer. Não sei se vocês já viram uma dessa. Essa panelinha é maravilhosa. Isso é uma panela de barro, sabia? E hoje a gente vai trabalhar um assunto bem bacana, né, dentro da nossa história, que é a culinária brasileira. E você sabia que a nossa culinária ela tem várias influências? Tudo isso que a gente come aí é herança de outros povos que nos deixaram, né? Então nós temos as heranças africanas, nós temos as heranças indígenas, que trouxeram pra gente muitos temperos, sabores e aromas que fazem parte da nossa culinária hoje. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância dessa culinária para a nossa história, principalmente pensando como esses povos deixaram essa contribuição gastronômica para a gente. Vamos lá? Você sabia que os negros deram uma importante contribuição para a culinária brasileira? Pois é. Quando os negros vieram aqui para o Brasil, né, no período da escravidão ainda, eles trouxeram muitas contribuições e introduziram vários ingredientes na nossa culinária. Vamos ler um pouquinho? Eles introduziram os ingredientes diferentes, como o leite de coco, o azeite de dendê, a pimenta malagueta. Como eles descobrimos o feijão preto, aprendemos a fazer acarajé, vatapá, caruru, munguzá, angu, pamonha e muito mais. Com os negros, gente, nós conseguimos ter essa diversidade e conseguimos também se apropriar de outros ingredientes que a gente não usava, né? Então, o feijão preto, aquele que a gente faz aquela deliciosa feijoada. E quem aí não gosta de uma feijoada maravilhosa? Um munguzá, que a gente come sempre aí nas épocas juninas, também em outras épocas, né? O acarajé, tão típico lá da Bahia. Então, esses ingredientes novos que a gente tem enquanto herança africana fazem parte até hoje dos nossos cardápios, né? Das nossas receitas que a gente usa no dia a dia. E isso foi influência africana, né? Foram quando os negros quando os negros ainda eram os povos originários aqui, né, no nosso país, né, nesse momento histórico, eles trouxeram esses elementos, contribuíram para a culinária brasileira também, né? Hoje a gente tem essa culinária tão mista, tão diversa, com tantos elementos e tantos ingredientes gostosos, graças às heranças desses povos que por aqui passaram. A culinária africana para a nossa cultura é tão importante que o acarajé virou até patrimônio nacional. Nossa, quanta coisa gostosa! E aí a gente tá vendo, ó, o vatapá, o acarajé, o munguzá. Ai, que maravilha, hein, gente? Chega a dar vontade até de comer a tela. Vê que coisa gostosa? E tudo isso a gente percebe que essa introdução de novos ingredientes fazem parte também do usar e utilizar aquilo que tinha na época, né? Cada época ela traz um pouquinho dos ingredientes, dos elementos, né? Das comidas que são favoráveis àquele tempo. E hoje a gente tem um pouquinho dessa mistura, né? A questão do coco, por exemplo, como a introdução do leite de coco, que até hoje a gente tem, né? E que foi utilizado também, né? Essa inserção desse ingrediente na nossa culinária foi uma herança também africana. Normalmente, quando a gente faz alguma coisa em casa, eu acredito que vocês já escutaram a mãe ou uma tia dizer assim: ah, essa receita aqui foi minha avó que deixou, ou foi uma tia minha que passou. Isso são heranças, né? São costumes que a gente vai herdando de geração em geração. E isso vai construir na nossa história pessoal, nossa história social e a história também da nossa sociedade.
E aí, gente, eu trouxe alguns pratos bem específicos e alguns pratos bem deliciosos para a gente conhecer, né? Como essa herança africana ficou aí arraigada na nossa culinária brasileira. Tem alguns pratos que a gente nem sabia que foi herança africana e que a gente come até hoje, gente, mas que foram aí ingredientes que a gente vem herdando dessa cultura tão importante para a gente. E aí nós temos o abará, que é um bolinho de origem afro-brasileira, feita com massa de feijão fradinho, temperada com pimenta, sal, cebola, azeite de dendê. Temos o acaçá, que é um bolinho de culinária afro-brasileira, feito de milho macerado em água fria e depois moído. Temos o quibe, prato típico do Nordeste de origem africana, feito de carne de sol ou com charque, refogado e cozido com abóbora. Temos o acarajé, tão falado aqui, né, que virou até patrimônio nacional. Bolo de feijão temperado e moído com camarão seco, sal e cebola, frito com azeite de dendê. O munguzá, feito com milho em grão e servido doce com leite de coco. O vatapá, que é uma papa de farinha de mandioca com azeite de dendê, pimenta, servida com peixe e frutos do mar. Ai, gente, chega a dar vontade até de a gente fazer, ir para casa e cozinhar um pouquinho, hein? Usando esses ingredientes que foram aí herdados pela questão da culinária africana. Então, são ingredientes que vão se apropriando e que a gente usa até hoje. Quem nunca comeu um munguzá, minha gente? Me diga. Quem nunca comeu aí um bolinho misturado com charque ou carne de sol? Então a gente vai herdando isso historicamente e vai se construindo. E a nossa culinária vai trazer essa apropriação desses povos. Vê que coisa tão bonita e interessante. E aí, durante a escravidão, as mulheres negras eram responsáveis pela cozinha nos engenhos e isso contribuiu para difundir a influência africana em nossa culinária. Com elas, aprendemos a fazer vatapá, feijoada, cocada, pamonha, acaçá, quibe, munguzá e, claro, o famoso acarajé que virou patrimônio nacional. Não podemos esquecer também da diversidade de temperos como pimentas, leite de coco, azeite de dendê, que acrescentam aquele sabor especial aos alimentos, principalmente nas receitas da região Nordeste, que é a nossa região, né, gente? Se a gente for viajar lá para a Bahia, a gente vai ver como essa herança africana ela é forte. Mas aqui também, inclusive aqui em Vitória de Santo Antão, você vai achar esses pratos aí maravilhosos à venda, né? O acarajé, né? O munguzá, que são heranças e que até hoje a gente traz com a gente, né? Nas nossas receitas, nos nossos cardápios do dia a dia. E aí, gente, dentro também da culinária brasileira, nós vamos ter uma outra influência muito importante. Essa influência, eu queria dizer que é uma das predominantes para a gente pensar também um pouquinho o corpo, né, da nossa culinária, como a gente pensa a cozinha, como a gente pensa a comida, né? E eu estou falando da influência indígena, né, que são os povos originários, né? Aqui, né, no surgimento, né, do nosso país, quando os portugueses chegam aqui, já tinham, né, os índios. E esses índios já tinham uma cultura alimentar, de preservar, de plantar, colher e comer, né? Essa questão mesmo da agricultura, a questão da pesca, da caça, que é tão predominante, né, dos povos indígenas, que hoje a gente traz também quanto herança, né? Então, muitas tribos ainda existentes, né, eles têm essa cultura ainda muito preservada, né, dos hábitos alimentares, dessa questão de sempre comer aquilo que se cultiva, né? Então nós devemos muito, gente, aos indígenas, devemos muito essa experiência que nós temos hoje, dessa contribuição histórica que os indígenas deixaram para a gente enquanto sociedade, né? E quão importante a gente saber dessa influência, saber que tem coisas tão bacanas, gente, que a gente foi aí, ó, teve como herança, né, dos índios, ó, isso é maravilhoso, essa relação que a gente tem com a natureza, essa relação que a gente tem com a cultura, com o
plantio, com a colheita, né? Com o pensar nos animais, tudo isso a gente também deve muito, né, a essa influência indígena no nosso país. A culinária brasileira traz de herança muitos costumes de diversos povos indígenas, que se alimentavam principalmente de ingredientes como a mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, castanhas, coco, milhos, raízes e algumas folhas e frutos. Pensando, gente, que os índios, eles vivem em uma dimensão de sociedade que é diferente da gente, né? Não é uma sociedade industrializada, que tem casa, que tem isso, que tem aquilo. Hoje, claro, tem uma influência mais forte, né? A gente não tem ainda a questão dos indígenas como se tinha antigamente, né? Nas tribos, estão fechadinhas. Ele tem esse acesso, né? A essas dimensões mais industrializadas. Mas não tinha um supermercado que a gente ia ali e comprava um alimento, não tinha um açougue que a gente ia ali e comprava 1 quilo de carne. Não, gente, a gente vai ter que plantar, a gente vai ter que colher para comer, a gente vai ter que caçar para comer carne. E, oxente, tu vai para o supermercado e tinha isso no meio da floresta? Tinha não, homem. Vice? Então, eles tinham essa preservação e esse contato com a agricultura. Então, quando a gente vai ver aí a lista das coisas que eles costumavam comer, a gente vai perceber que eles comiam a questão da macaxeira, né, do milho, do coco, da castanha, que são coisas que a gente planta, que a gente colhe, né, e que não precisam ser industrializadas, né? Então, como é que eles adoçavam, professor? Eles usavam mel, né? Não tinha um açúcar refinado branquinho como a gente vê hoje. Então, eles utilizavam das coisas que eles colhiam da natureza para se alimentar. E isso foi uma experiência muito importante, né? E uma herança muito importante que a gente carrega com a gente. E aí na imagem vocês vão ver, né, a questão dos pratos, né, das panelas, normalmente parecida com aquela que a professora apresentou, né, uma panelinha de barro que eles mesmos produziam, né? A questão mesmo da alimentação coletiva, pensar sempre no outro, gente, certo? Não pensar, eu vou comer e vou deixar o outro aqui com fome. Então, eles tinham também esse espírito de coletividade, que é uma herança também importante para a gente. E além desses ingredientes, os índios caçavam animais como anta, veados, capivaras e tatu, para sua alimentação e também praticavam a pesca para se alimentar dos mais variados tipos de peixes. Alguns são o pirarucu, o tucunaré, a traíra, tanto de água salgada como de água doce. De todos os ingredientes, os que mais se destacam são o milho, usado para fazer a pamonha, canjica e a popular pipoca. E aqui, né, no nosso estado, o milho se destaca também para fazer o cuscuz, olha, cuscuz que a gente vê todo dia, isso é uma herança também indígena, né? A utilização do milho na nossa culinária, nos pratos, né, aí, essenciais da nossa mesa. Temos aí o amarelinho tão amado, né, o cuscuz que está na nossa mesa e que é uma influência também, né, da utilização do milho que os indígenas deixaram. E também, gente, a mandioca, que é muito usada até hoje e aparece em pratos como o tacacá, prato tradicional do Pará, que usa a goma de tapioca, e o tucupi, ambos derivados da macaxeira. Com relações a bebidas, o suco do açaí e o famoso guaraná eram cultivados no norte pelo povo maué e hoje rompeu fronteiras e é consumido pelo mundo todo. E aí a gente vai ver, gente, ó, a mandioca, né? Que hoje a gente usa para fazer bolo, para a gente fazer o escondidinho, né? Escondidinho de macaxeira. Ai, meu Deus, que maravilha! Bolo de macaxeira, bolinho de bacalhau, tudo usando a macaxeira. É uma influência que a gente tem indígena também. A questão da goma, que aí tá para fazer esses pratos, mas a gente come tapioca, gente. Tapioca é vida, né? E as bebidas? Que hoje nós temos o açaí, olha, tá dizendo aí que rompeu fronteiras. O açaí hoje é mundialmente conhecido e foi sim, né, uma dessas heranças que a gente tem dos povos indígenas, do cultivo na floresta. E hoje a gente, minha gente, açaí tá em todo canto, né? O guaraná do Amazônia, que a gente conhece também. Então, são heranças, né, da culinária que faz com que essa cultura
cultura represente o nosso país. Ela vá para outros lugares do mundo e traga essa marca de representação do país. Traz uma história para a gente. E essa história também faz parte dessa herança que a gente está conversando aqui da culinária, né? E como a culinária também faz história, gente. Vê só que legal. A culinária faz história, né? Ela traz a marca de um povo, ela traz a marca de uma sociedade. Ela é levada de gerações e gerações. Ela é construída a partir de uma vivência, de uma relação com a humanidade. Como isso é importante para a gente aprender, né? E aí, gente, para o fim da nossa aula, eu trouxe essa imagem aí bem bacana, né? Que é do mapa. E nesse mapa a gente vai ver uma diversidade de culturas, né? Porque hoje eu falei um pouquinho da culinária e falei da influência africana e indígena. Mas a gente vai ter influência de vários povos, gente, que por aqui passaram, né? Dos portugueses, dos italianos, dos americanos e de tanta gente que teve por aqui que deixou influência. Claro que a gente vai destacar a influência dos africanos e dos indígenas, porque por aqui deixaram uma representação social, né, dentro da nossa sociedade, além de ajudar a construir isso que a gente chama hoje de país, né, isso que a gente chama hoje de Brasil. Mas o nosso país, gente, tem uma miscigenação, tem uma diversidade cultural que vai para além de tudo isso, né? Se a gente pensar na cultura, se a gente pensar na questão da sociedade, do patrimônio histórico, da arquitetura e da culinária, a gente vai conseguir compreender essa diversidade, né, que faz parte do nosso país. E o quão é importante a gente compreender desde pequenininho aí, vocês que estão aí no primeiro ano do ensino fundamental, a valorização, né, gente? A valorização desses costumes, né? Porque os costumes, eles precisam que as pessoas consigam, né, levá-los. Quando a gente não valoriza, esses costumes, eles ficam aí adormecidos e um dia eles são esquecidos, né? Sai um pouco do rol da nossa história, né? Então é importante a gente preservar essa cultura, preservar e respeitar essa diversidade e as heranças que nós temos, né? Aquilo que a gente vai construindo de geração em geração, que a bisa de vocês deixaram para a avó de vocês, que deixou para a mãe de vocês, que deixou para vocês. São heranças que a gente vai levando do dia a dia, são heranças que a gente vai construindo enquanto história pessoal e história da sociedade. Certo, gente? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história de hoje, que falou um pouquinho dessa culinária tão diversa, maravilhosa, saborosa e gostosa, que é a culinária brasileira e as suas principais influências. Espero que você converse um pouquinho com seus coleguinhas aí na turma e diga assim, olha, tá vendo isso aqui que a gente tá comendo? Tudo isso aqui tem uma influência, tem uma cultura por trás, viu? Nós estamos herdando, nós estamos fazendo com que a história ela seja aí propagada. É importante a gente, tudo aquilo que a gente estuda, a gente colocar em prática, tá certo? Fala pro titio, fala pra mamãe, fala pro papai, fala pra vovó, que vocês aprenderam na aula de hoje. E aí também diz lá no grupo da professora qual é a comida dessas que a gente falou que você mais gosta. Comida é vida, né, gente? Então aí, um abraço, um cheiro grande e até a próxima aula!